Fala galera, bem-vindo ao curso de HTML. Essa será a aula 3. Abordaremos mais sobre a hierarquização de títulos, as estruturações de parágrafos e como instalar o Visual Studio Code. Aqui embaixo do vídeo vai estar um link para vocês instalarem o Visual Studio Code, tá? Eu vou entrar aqui no site do Visual Studio Code ensinando vocês a como instalar o ambiente de desenvolvimento. Então a gente vai entrar no link que está aqui embaixo do vídeo, tá? Vocês entrem e fazem o mesmo processo que eu vou fazer aqui, tá? Vocês vão clicar em Download for Windows, tá? E vão esperar baixar. Eu só não vou instalar porque como eu já tenho, tá? Ia demorar um pouquinho para eu instalar, então já deixei um pouquinho mais agilizado já, para ir mais rápido o curso. Tá, depois que instalou, vocês vão clicar e vão fazer os passos, tá? Depois que vocês instalaram o Visual Studio Code, vocês vão criar uma pasta, tá? Então a gente vai criar uma pasta aqui para nós poder trabalhar, né? Então vai escrever projeto HTML, o nome vai ser projeto HTML, tá? Não precisa ser esse nome, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar esse nome, tá? Depois que vocês instalarem o Visual Studio Code, esse aqui vai ser o Visual Studio Code, tá? Lembrando que eu vou ensinar vocês a instalar a extensão Live Server, né? Que ele roda tipo um servidor, eu vou explicar mais para vocês depois, tá? Então a gente vai vir aqui nessa parte aqui das extensões, tá? Como eu já tenho ele, mas eu vou ensinar vocês a instalar, tá? Então a gente vai colocar Live Server, esse aqui primeiro, tá? Eu vou desinstalar para poder mostrar para vocês, mas é bem rapidinho de instalar. Depois que vocês instalaram, vocês vão esperar um pouquinho, tá? Vão vir aqui em arquivo, abrir pasta, e agora a gente vai entrar dentro do projeto, tá? Então projeto, então a gente vai clicar projeto e esse aqui projeto HTML, tá? Depois que vocês fizeram isso, essa aqui é a parte do Visual Studio Code, beleza? Essa parte aqui vai ser para nós criar um arquivo e essa parte aqui é para nós criar uma pasta. Como a gente está mexendo aqui no HTML, então a gente vai criar um arquivo HTML. Então a gente vai colocar projeto.html e depois a gente vai criar uma pasta escrito imagens, que a gente vai colocar as imagens para poder fazer a manipulação delas, tá? Para mostrar mais para vocês como que funciona. Agora eu vou explicar para vocês como que faz a estrutura do HTML. A gente não precisa escrever a estrutura do HTML sozinho, tá? Existe o Image Abbreviation, né? Que é uma abreviação, que é basicamente o que a gente faz. A gente escreve HTML 2.5. Esse HTML 2.5 quer dizer o HTML5 será a versão. Então, se alguém perguntar o que é o HTML5, vocês dizem que é a versão do HTML, tá? Então, depois que vocês clicarem em escrever em HTML, vocês vão dar um Enter. Depois de criar o Enter, ele vai criar essa estrutura aqui. Eu vou explicar para vocês o que é essa estrutura e o que cada um representa, tá? Essa primeira estrutura aqui, o doctype HTML, ele explica para o Visual Studio Code que isso aqui é um arquivo HTML, tá? Que antigamente precisava fazer isso para poder explicar e hoje em dia é uma forma boa para fazer com que o Visual Studio Code entenda que é o HTML, tá? Essa parte aqui do HTML-lang é para especificar qual é a linguagem que eu estou escrevendo o HTML, tá? Qual que é a linguagem que o HTML está suportando. Agora ele vem como padrão em inglês, tá? Só que a gente coloca pt-br, né? Que é para poder botar do Brasil, tá? Então essa parte aqui é a cabeça do meu HTML, tá? O head. No head existem os metas, então seriam os metadados e o title, tá? Essa primeira meta aqui
ela evita conflito de maiúsculo e minúsculo, acentos, tá? Então, for usar uma palavra maiúsculo junto com minúsculo e uma palavra com acento e sem acento, para não dar esse conflito, a gente coloca esse char7 UTF-8. Esse UTF-8 é padrão, tá? Da norma BNT, tá? Essa meta HTTP e Kiwi é basicamente para fazer compatibilidade com o Microsoft Edge, tá? Ele está dizendo que o meu Visual Studio, o meu HTML que está sendo escrito no Visual Studio Code é compatível com o browser Microsoft Edge, tá? Essa parte aqui do Meta Name Viewport é para o responsivo. Para que serve o responsivo? Basicamente o responsivo serve para dispositivos mobile, então dispositivos celulares, tá? iPhone, Android e entre outros, tá? Eu tenho um dispositivo desktop, vamos dizer assim, tá? Eu tenho um desktop, criei uma aplicação em desktop e agora eu quero transformar em celular. Isso se chama responsividade, tá? E essa metadado faz com que o Visual Studio Code entenda perfeitamente o celular, ou melhor, que entenda várias dimensões. Então ele consegue trabalhar com várias dimensões. Essa parte aqui do title seria basicamente quando a gente vai no Google aqui, aparece Documentation for Visual Studio Code. Isso aqui é basicamente o que escreveram aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês depois que eu rodar o servidor, tá? Essa parte aqui é o body, que é o conteúdo, tá? É onde vai ficar os títulos, as imagens e as manipulações, tá? Como que faz para rodar o servidor? Como que faz para mostrar isso aqui, tá? Para mostrar, a gente clica no botão direito e bota Open White Level Server, tá? Espera um pouquinho, que demora um pouco. A gente pode fechar essa parte aqui da documentação do Visual Studio Code. Lembrando que isso aqui não é uma URL, tá? Então não mande isso aqui para ninguém, que isso aqui não vai fazer com que o seu amigo tenha acesso ao seu projeto, tá? Lembrando isso é uma dica assim muito boa para quem é iniciante, que às vezes acham que isso aqui seria o URL, mas não é. Eu vou explicar mais sobre o URL num curso de hospedagem e domínios, tá? Mas isso não é para esse vídeo agora, tá? Tá, depois que vocês fizeram isso aqui, abriram o Live Server, eu vou mostrar para vocês a estrutura dos títulos, tá? Como que adiciona comentário no HTML, que é uma coisa que vocês vão utilizar bastante. Vocês vão abrir aqui, né? Abre esse, tá no seu teclado. Depois da tecla M, tá? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão colocar uma exclamação e vão colocar tracinhos, tá? Depois dos tracinhos, a gente tá feito isso. Lembrando que comentários o HTML não lê, tá? Então, títulos. Lembrando que os títulos vão do H1 até o H6. Então, o H1, o H2 e o H3, H4, H5 e o H6, tá? Beleza. Então, são títulos nível... Então, título 1. Eu vou explicar mais para vocês sobre os títulos, tá? Isso aqui é importante vocês entenderem, porque mais para frente vocês vão utilizar bastante, e não mais para frente, agora mesmo vocês utilizam bastante, tá? E eu vou dar uma observação para vocês que o título 1, 2 e 3 a gente usa bastante, e o título 4, 5 e 6 a gente não usa muito, tá? São níveis hierárquico muito baixo, tá? Porque os títulos trabalham com... A gente trabalha com hierarquia nos títulos, tá? Tá. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica os títulos, para vocês entenderem como que fica. Só vou dar uma ajeitada aqui para vocês entenderem melhor. Tá? Os títulos eles vão ficar assim, então vocês podem perceber que o título 1 é o maior, tá? Isso confunde bastante no início, porque eu achei que era o H6 o maior, mas não é, tá? Isso dependendo... Isso é como se fosse uma escada, tá? Pode ver que vai subindo e vai descendo, como se fosse uma escada, tá? Isso seria uma pirâmide hierárquica.
que seria a de hierarquia, tá? Basicamente é isso. O que que o título 1 fica? No título 1 a gente pode colocar meu primeiro projeto, que seria o título do teu projeto, tá? Você poderia colocar o título do seu projeto, tá? O título 2, que seria o H2, seria tipo o subtítulo. Então, desenvolvido com HTML. Então, pode ver que já mudou o nível hierárquico, tá? O que que o 3 faz? O 3, vamos colocar códigos, porque eles são tipo, vamos dizer, não vou dizer bem parágrafo, mas é como se fosse um, tá? São, vamos dizer que seriam subtítulos do nível 3, do nível 4, do nível 5 e do nível 6, tá? Então aqui código 1. Aqui pode ser código 2 e código 3, tá? Só dar uma ajeitada aqui. Então isso aqui seria o título. E aqui seria o subtítulo. Subtítulo, tá? Subtítulo. Aqui seria o título, subtítulo 1. Não seria bem não, o H3, o H4, o H5 e o H6 não seria bem um subtítulo, tá? Mas se quiser falar que o H3, o H4, o H5, o H6 é como se fosse um subtítulo, pode ser, entendeu? O H3, o H4, o H5 e o H6 servem bastante para tipo artigos. Por exemplo, eu coloquei o título pro meu artigo, tá? Daí eu botei tipo uma breve descrição do meu artigo, que seria o que? Seria o H2. Então, por exemplo, meu primeiro artigo desenvolvido, escrito por Arthur. Cara, beleza. Aí com o H3 eu consigo começar a escrever. Em vez de usar um P, eu posso usar um H3. Beleza? Como é um nível muito pequeno, então eu posso fazer isso. Mas lembra, não substitua o P por H3, tá? Não faça isso. Tu pode fazer isso, mas não é semântico. Na aula 4 eu irei explicar mais sobre a semântica, tá? Mas enfim, vocês entenderam que tem os níveis, né? Então, nível 1, nível 2, o nível 3, o nível 4, o nível 5 e o nível 6. Beleza? Então, isso vocês já entenderam. Se eu quiser fazer com que esse código aqui não seja lido, eu faço a mesma coisa, tá? Vamos agora falar sobre imagem, tá? Vamos falar sobre P, na verdade. Eu me confundi, não é sobre imagens. Depois a gente fala sobre imagem. Vamos falar sobre P, que seria parágrafo, tá? Aí, galera, sempre lembra que sempre tem que abrir e fechar uma tag, tá? Nunca esqueça de abrir uma tag e fechar a tag, tá? Tem algumas tags que não vão precisar fechar, tipo, como o H1, assim, né? Mas depois eu vou explicar pra vocês, mas sempre vai ter uma fechadura. Sempre uma abertura e uma fechadura, beleza? Mas enfim. Para parágrafo. Lembrando que para parágrafo não existe... parágrafo não tem nível hierárquico. Então não é igual título. Por exemplo, não existe P1, P2, P3, P4, P5, P6, tá? É só P. Então se tu quiser colocar, então é um P. Então isso é um parágrafo. Tá. Lembrando que o meu Visual Studio Code, o HTML não vai ler isso aqui, tá? Porque eu coloquei um comentário. Se eu tirar essa parte aqui, ele lê, tá? Ó. Ele lê, mas como eu quero explicar para vocês melhor, eu vou deixar assim.
Então, se eu quiser criar um P, né? Quiser criar um parágrafo, eu coloco o tag P, tá? Eu posso estilizar esse P, tá? Porque lá mais pra frente eu vou explicar para vocês sobre o CSS, que daí eu consigo usar o P no sentido itálico, bold, ou entre outros, tá? Eu posso também. A gente vai falar sobre famílias, então font family, tá? Famílias, quanto famílias que já são dentro do HTML e as famílias externas, que seriam pegas do Google Fonts, tá? Como a gente já falou dos parágrafos, então a gente vai falar agora das imagens, tá? Que isso é muito importante. Tá. Como que vai funcionar imagens? A imagens, lembra que eu falei que aqui adiciona um novo arquivo, então eu vou criar um novo arquivo. Se eu clicar aqui adiciona uma nova pasta, então eu vou criar uma pasta chamada imagens. Agora eu vou voltar lá no meu projeto HTML e aqui vai estar criado a minha pasta imagens. Vou pegar pegar essa imagem aqui, tá? Só fiz download dessa imagem só para mostrar para vocês como que funciona, tá? Lembrando que tem que fazer tem que copiar, tá? Então copia, vem aqui, projeto, e vem aqui e dá um Ctrl V aqui, beleza? Dá um Ctrl C lá e vai dar um Ctrl V aqui. Para botar uma imagem, a gente utiliza a tag image, beleza? O CSS ele serve para relacionar o caminho da imagem e o Alt ele serve para acessibilidade, tá? Acessibilidade, isso ajuda deficientes visuais ou pessoas que têm algum certo problema, tá? Mas isso a gente abordará mais para frente. O CSS eu posso colocar o caminho inteiro da imagem, tipo assim, ó. Posso vir aqui em propriedades e colocar esse jeito aqui. E eu coloco o nome da imagem, tá? Ou eu posso fazer um jeito mais simples e mais fácil, apertando Ctrl e espaço, ele vai entrar dentro da navegação dentro do meu projeto HTML, tá? Como dentro do meu projeto HTML tem um arquivo do projeto HTML, vai ter uma imagem. Então eu clico aqui e clico no meu imagem do Naruto. Vai aparecer a imagem do Naruto aqui. Lembrando que eu vou comentar essa parte aqui que eu esqueci. Lembrando que a imagem ela não precisa ser fechada assim, ó. Ela não precisa ser fechada desse jeito, beleza? Que como o H1, outros também são assim, tá? O Alt ele serve para basicamente fazer isso aqui, ó. Tá? Então, se caso eu colocar errado aqui, a minha imagem não carregar, pelo menos a minha imagem não carregou, mas o meu texto carregou, tá? Mas não é só para isso, tá? Também serve para pessoas com deficiências visuais e tu dá uma atenção para acessibilidade é importantíssimo, tá? Então, isso é importante, tá? Finalizamos essa parte e vamos falar sobre os links, tá? E lembrando, galera, esse conteúdo que eu tô falando aqui é conteúdo que foi abordado na aula 2, tá? Só que agora tá sendo um pouquinho mais prático e naquela aula 2 foi um pouquinho mais teórico. Então voltem lá para aula 2 para vocês não se perderem, tá? E se caso vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo quando possível, tá? Então vamos fazer um comentário aqui para explicar para vocês como que funciona os links, tá? Tá. Vamos falar sobre os links, beleza? Bem normal.
Lembrando que tem que fazer o fechamento certinho. Perfeito, o fechamento é... Tá. Então, vamos. Links, a gente usa a tag A, tá? Então, href. Eu posso referenciar, por exemplo, tem os links... absolutos e relativos, tá? Os links absolutos são links absolutos, por exemplo, links absolutos é isso aqui, tá? Que é, por exemplo, uma navegação. Eu preciso do endereço para poder acessar. Tá? Isso é um link absoluto. E isso é um link relativo. Então eu crio uma, por exemplo, projeto 2.html. Ok, sem querer dentro do imagens. Se caso acontecer isso de criar uma pasta e ficar assim, ó, nesse caso vocês arrastem só para cá que ele já vai voltar ao normal, tá? Nesse caso aqui eu posso fazer uma navegação, então, ó, projeto 2. Isso é um link relativo. Tá, qual que é a diferença? A diferença é que o absoluto ele é um link um pouquinho com mais bytes, tá? Pelo simples motivo que ele vai ter que carregar. Por exemplo, ele vai ter que carregar sendo que aqui ele faz assim. Então, por exemplo, o link relativo, o link absoluto, ele é um link basicamente ele vai ocupar mais bytes pelo motivo que ele vai ter que fazer com que pegue de outro lugar, tá? Tu pode até perceber que ele demora um pouquinho mais, ó, do que o outro, porque o outro ele basicamente está em relação a alguma coisa, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai abordar mais lá pra frente, tá? Então essa foi a aula 3. Falamos sobre a hierarquia dos títulos, falamos sobre parágrafos, ensinamos como instalar o Visual Studio Code. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Divulgam para os seus amigos. E é isso, vejo vocês na aula 4, que iremos abordar mais sobre links. Falaremos mais sobre sections, divs, main e footer, tá? Então é isso, vejo vocês na aula 4.